Olá pessoal, tudo bem? Tava com saudade de aparecer aqui nos vídeos aqui no YouTube. Eu cheguei a explicar para vocês lá nos stories do Instagram que era devido à correria, por conta de estágio de faculdade, por conta da própria faculdade. Não consegui aparecer muito aqui para gravar os vídeos comparando medicamento com plantas medicinais. E hoje eu vou trazer uma breve comparação, tá pessoal? É um resumo, não é uma coisa complexa, é algo que eu tentei adequar aí numa linguagem para que todos possam compreender de uma maneira eficiente aí aquilo que eu vou explicar, aquilo que eu vou ler de artigo científico que eu li, que eu estudei. E esses artigos científicos eu deixo disponibilizado aqui na descrição do vídeo para que você que tenha mais interesse no assunto se aprofunde ainda mais e possa realmente validar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou lendo aqui para vocês, tá? Lembrando, pessoal, que esse vídeo tem como caráter informativo, né? Eu não sou médico, não sou ainda farmacêutico formado, não sou fitoterapeuta, só faço faculdade de farmácia, né, para quem ainda não me conhece, e estudo, faço curso de plantas medicinais também, tá? E esse vídeo tem só como caráter informativo. Sempre consulte o seu médico para mais informações e para avaliar o seu tratamento, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o vídeo vamos começar pelo omeprazol, vou começar pelaquela mesma linha de raciocínio que eu faço no Instagram. Começo falando um pouco da história, né, uma breve história, depois falo dos benefícios medicinais e por fim eu falo aí a precaução que se deve tomar tanto com o medicamento quanto com a planta, tá bom? Então vamos começar aí com o omeprazol. Vou deixar aí alguns slides sempre aparecendo para vocês durante o vídeo. Caso vocês queiram tirar print, fique à vontade aí para tirar print, para estudar, para de repente fazer um trabalho, não sei, ou para guardar também mesmo para informação, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou começar com o omeprazol. Bom, pessoal, o omeprazol, ele chega ao final dos anos 90 como droga mais bem vendida e bem avaliada do mundo na época. Ele passa a ser vendido aí oficialmente na Europa em 1988 como o nome aí de Losec. E antes do omeprazol, né, que é dos fármacos, aí, vamos dizer assim, inibidores de bomba de prótons, que já eu explico, o tratamento dessas doenças era limitado, pessoal. E o uso de antiácidos e hidróxido de metais alcalinos tinha efeito de alívio temporário, não mudando o prognóstico da enfermidade. E tinha cirurgias também que era feita, que era a gastrectomia parcial, que amputava parte com maior produção de gastrina e de ácido clorídrico da mucosa gástrica, onde reside as células parietais. Então, putz, imagina, você tinha antes do omeprazol, dos prazóis aí da vida, do que no caso é os inibidores de bomba de prótons, era necessária cirurgia, como mesmo a vagotomia, né, que também era usada. Então, imagina, era mau desconforto. Então, realmente, o omeprazol veio aí para mudar essa cara aí do tratamento do ácido clorídrico para as pessoas que sofrem e que sofria com esse problema na época. Então foi um medicamento muito bom na época. Então para que o omeprazol serve, pessoal? Lógico que eu não vou explicar cada doença aqui, que não é do vídeo, mas eu vou ler aqui para vocês, caso queira tirar print aí, mas também tem na bula do medicamento, tá, pessoal? Que eu tirei isso da própria bula do medicamento. Então para que serve? Para tratamento de úlcera gástrica e duodenais, tratamentos de esofagite de refluxo, tratamento da síndrome de Zollinger-Ellison, que é o excesso de ácido clorídrico no estômago, que é aquela queimação insuportável, tratamento de manutenção para prevenção recidiva em pacientes com úlcera duodenal, pacientes pouco responsivos com úlcera gástrica e tratamento de manutenção para paciente com esofagite de refluxo cicatrizada, tratamento de pacientes que apresentam risco de aspiração de conteúdo gástrico durante anestesia geral, tratamento de erradicação de H. pylori associada à úlcera péptica, tratamento e prevenção de erosões ou úlcera gástrica e duodenais associado a anti-inflamatórios não esteroidais. Lembrando que eu já fiz o vídeo que eu comparo o açafrão, que é a cúrcuma, versus a nimesulida. E lá eu dou um breve resumo também, uma breve passada aí sobre o assunto dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais e o prejuízo que ele causa aí no nosso estômago com o uso também excessivo e a longo prazo, tá, pessoal? E tratamento de dispepsia associada à acidez gástrica. Então, isso
é para que o omeprazol basicamente serve, tá bom? Para esse tipo de doenças aí. E como funciona o omeprazol? O omeprazol ele atua de forma específica, exclusivamente nas células parentais como inibidores de bomba de prótons. O que é inibidores de bomba de próton, pessoal? Vamos dizer assim, basicamente, não vou entrar tanto na farmacologia do fármaco, que não é o assunto do vídeo, tá? Esses inibidores de prótons, juntos lá, das células parentais, junto com o estômago, eles acabam produzindo o ácido clorídrico, lá no estômago. Então, o omeprazol, ele acaba liberando um mecanismo onde vai nessas bombas de prótons e bloqueia essa produção. E aí você não tem mais tanto ácido no estômago. Basicamente é isso, tá, pessoal? E aí com isso acaba reduzindo a secreção ácido-gástrica através do mecanismo de ação altamente seletivo, que é no caso dos mecanismos de ação aí do próprio fármaco, né? Lógico que o fármaco, esse mecanismo de ação do fármaco, ele não bloqueia todas as bombas de prótons, ele bloqueia algumas. Então ainda é produzido sim o ácido clorídrico, tá? Não deixa de produzir totalmente, vamos dizer assim, só diminui, tá bom? E pessoal, muita gente não sabe, né, que o omeprazol tem açúcar, né? Tem até uma quantidade considerável aí de açúcar em cada cápsula, né? Então cuidado, pessoal, que tem diabético. E aqui, esse vídeo, eu estou fazendo vídeo para quem usa o omeprazol de uma maneira indiscriminada, de uma maneira excessiva, né? Que se tornou um fármaco aí muito comum, né? Muito popular. E o pessoal, qualquer desconfortozinho aí no estômago, acaba tomando omeprazol. Não é para quem está fazendo um tratamento de uma doença específica daquelas que eu já li, que está fazendo tratamento com médico, que tem até um período certo de usar o omeprazol para tratamento de tais doenças, tá bom, pessoal? Então, eu tô falando aqui para quem usa o omeprazol a rodo aí de qualquer maneira, sem indicação médica, sente o desconforto, tem maus hábitos alimentares, maus hábitos de vida e sempre tá usando o omeprazol para mascarar os sintomas, tá? E aí tem que tomar cuidado, tô falando para esse tipo de pessoa, para tomar cuidado com o uso excessivo do omeprazol. E o que diz aí alguns estudos, né, que está na literatura científica, que agora eu vou ler aqui alguns trechos aí que eu retirei dos artigos científicos que eu vou deixar disponibilizado aqui, disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, alguns dados da literatura indicam que o tratamento com inibidores de bomba de prótons deve ser interrompido entre 5 a 14 dias antes das medições do CGA. Né? Ou também alguns pacientes usam aí por 4 semanas, enfim, depende da avaliação médica, depende do tratamento que você está fazendo, tá? Mas não é 5 anos, não é 10 anos, não é 2 anos de uso prolongado desse medicamento que acarreta grandes efeitos colaterais, tá, pessoal? Acarreta de verdade, e aqui eu vou ler para vocês, tá? A acidez gástrica reduzido devido a qualquer motivo, incluindo tratamento com inibidores de bomba de prótons, aumenta a contagem gástrica de bactérias normalmente presentes no trato gastrointestinal, que é aquela, né, quando tem esse nível aí normalmente o nosso intestino tem muitas bactérias, mais bactérias aí, né, alguns estudos dizem que tem mais bactérias do que células do nosso corpo, né, então acaba acontecendo uma desregulação lá no nosso intestino, que é também a famosa disbiose, tá? Que acontece aumenta aí a contagem gástrica de bactérias no trato gastrointestinal. E o tratamento com medicamentos que reduzem a acidez gástrica pode levar a um risco um pouco maior de infecções gastrointestinais, como por exemplo, vou falar o nome de algumas bactérias aqui, a Salmonella e o Campylobacter, e também possivelmente o Clostridium difficile em pacientes hospitalizados. Um estudo de corte retrospectivo de 15.726 pacientes em Taiwan descobriu que o uso de inibidores de bomba de prótons aumentou o risco de desenvolver demência em comparação com o não uso. Esses autores também relataram que o risco de desenvolver demência aumentou com doses mais altas. Olha o risco, pessoal. Lembrando, pessoal, que se você toma isso num tratamento correto, né, sendo acompanhado do médico, esses efeitos não tem problema, entendeu? Como eu disse aqui no começo do vídeo, estou falando para quem faz aquele uso discriminado por longo prazo,
tá? Em 2015, a América... Outro estudo, tá, pessoal? Em 2015, a American Geriatric Society aconselhou que, através dos critérios de Beers, que o uso injustificado de inibidores de bomba de prótons entre idosos por mais de 8 semanas deve ser evitado, uma vez que a exposição a tais medicamentos aumenta os riscos de infecção por Clostridium difficile, perda óssea e fraturas. Ou seja, pessoal, se você é uma pessoa idosa, está vendo esse vídeo e usa o omeprazol por mais de 8 semanas, deve ser evitado, segundo esse artigo científico, tá? Então, realmente, vai e volta a consultar o seu médico e ver aí a melhor forma de tratamento e, de repente, fala desse risco que, às vezes, o médico também não sabe, tá? O omeprazol, especialmente para uso de longo prazo, pode reduzir danos ao DNA. Ensaios de genotoxicidade mostraram que não apenas o omeprazol, mas todos os prazóis, por exemplo, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol e rabiprazol, pode induzir a danos cromossômicos. E aí outro estudo fala, além dos efeitos gastroprotetores, os efeitos adversos do omeprazol podem ser decorrentes de sua capacidade de danificar o DNA. Pode induzir o estresse oxidativo, apoptose e necrose, alterações imunológicas, proliferação celular, autofagia e tumores. Pessoal, se você está fazendo uso por longo tempo, olha o tanto de riscos que você pode colher. Não é porque você usa um medicamento hoje, você vai colher esses efeitos amanhã, né? Você usa por um longo prazo, você sim corre desenvolvendo um monte de doença e você não sabe, por maus hábitos, mau uso de medicamentos, tá? Então tudo é assim, pessoal, na alimentação, tudo é assim. Então tem que ter essa vigilância aí da sua parte, né? Que a saúde é sua. Não adianta jogar responsabilidade aí pro fisioterapeuta, pro médico, para ninguém, pessoal, né? Mas atenção, aí você pode até tá um pouco, putz, eu tô usando há 5 anos, cara, eu tô sempre comendo e sentindo um desconforto gástrico, né? Eu como, sinto aquela queimação. Pessoal, presta atenção, nem sempre quando você tá sentindo a queimação no estômago, significa que é o excesso de ácido clorídrico. O omeprazol, ele inibe a produção de ácido clorídrico. Então, às vezes, quando você come algum bife, algum alimento, ele demora para dissolver no seu estômago, sabe? E aí, por conta da produção, da falta do ácido clorídrico, né? Você come e não tem a produção de ácido clorídrico, ou seja, demora mais ainda para dissolver aquele alimento fica dentro do seu organismo muito tempo. E quando se dissolve, não pega os nutrientes necessários, não absorve os nutrientes necessários para o seu organismo. Tá? Tem também alguns estudos que mostram que o omeprazol pode causar isso a longo prazo. E aí, quando você para, de repente, do nada, de tomar esse medicamento, pode acontecer a hipersecreção ácida rebote, né? Que é quando você tira de uma maneira indevida, de uma maneira indevida, o que acontece é a famosa, começa a produzir muito ácido gráfico, que é aquela doença que eu disse aí que o omeprazol é indicado, que é a síndrome de Zollick-Ellison, né? Acaba produzindo muito ácido gráfico. E aí você tem todos os problemas aí decorrente a essa doença. Porque imagina, você está usando o omeprazol sem precisar. Você está usando o omeprazol sem consultar o médico. Você está usando por conta. Quando usa o omeprazol, ele acaba inibindo a bomba de prótons. Junto com isso, diminui a acidez gástrica. O nosso corpo funcionando, o estômago já é ácido. Ele tem que ser ácido por um monte de fatores para ajudar também a dissolver os alimentos. Quando você usa o omeprazol de uma maneira discriminada, esse ácido está sendo diminuindo. Logo, o seu corpo, que tem um funcionamento normal, tá? Eu estou falando de uma pessoa saudável, com um corpo saudável, tem um funcionamento normal, ele começa a produzir mais ácido, porque ele não está dando conta, tá vendo que não está dando conta de dissolver o alimento, acarretando prejuízos ao nosso corpo, né? Bactérias em lugares que não devia, num lugar que não devia estar. E um monte de outros fatores que não cabe aqui no vídeo ficar explicando. Então, quando isso acontece, né, o corpo começa a querer produzir muito ácido gástrico, muito ácido, e você está tomando omeprazol. Aí imagina, você tira o omeprazol de uma maneira, de repente, você viu esse vídeo, viu outro vídeo, falou, putz, eu tô ferrado, eu tô tomando omeprazol há muito tempo, você para de tomar ele assim do nada. Esse ácido que está sendo produzido em excesso no seu corpo começa a te dar o prejuízo.
entendeu? Aí sim você tem realmente um problema acarretado ao ácido, tá? Né, que isso deve ser até levado em conta, o seu médico, ele deve avaliar o tempo aí de uso do omeprazol, tá? Necessitando aí, quem de repente, a pessoa que usa muito tempo o omeprazol, quando ela para de tomar omeprazol, ela tem que continuar com o uso por conta desses problemas aí acarretado ao ácido, tá? Mas a gente tem uma solução aí que é de uma maneira natural, né? Lógico que isso você tem que ver mais uma vez, reforço, com o médico. Eu não sou médico, eu não sou farmacêutico, eu não sou fitoterapeuta, né? Você tem que ver isso com o seu médico, né? Para você substituir isso aí por a batata doce, já que você não quer ficar usando esse medicamento químico que tem tantos efeitos colaterais a longo prazo, né? Você não precisa usar esse medicamento, tá? Porque tem outras alternativas aí e uma delas é com o uso da batata doce, que agora a gente vai entrar na batata doce. Só, eu vou beber só um pouquinho de água aqui, que eu tô falando demais e eu tô com sede. É a canequinha aqui do Regano da farmácia, da página. Muito bonita, né? Bom, vamos lá. Começar com a batata doce. O nome científico dela é Hipomoea batatas. Por que você está falando do nome científico, Paulo? O que isso me ajuda? Você coloca no PubMed esse nome e você vê diversos artigos científicos sobre a batata doce, tá? E lá no PubMed é um site de pesquisas científicas médicas, você encontra muito artigo, muito bom aquele site, eu recomendo para quem gosta de pesquisar e quer saber mais coisas. Bom, teve origem, né, vamos lá com a história, teve origem na América Central e é um dos tubérculos mais antigos conhecido pelo homem. Cristóvão Colombo trouxe a batata doce para a Europa após a sua primeira viagem à Terra Nova em 1492. Antiga e barata também, viu? Dá para plantar em casa, muito bom. E para que serve? Pessoal, esses benefícios que eu vou ler aqui para vocês, eu já havia postado lá na página do Instagram, @reganafarmácia. Fiz a publicação sobre a batata doce já há um tempo. E aí eu peguei lá para também adiantar o processo, peguei e aquelas pesquisas e agora eu vou ler para vocês, tá bom? Bom, a literatura etnofarmacológica registra que o uso de chá das folhas para aumentar a lactação como cicatrizante acelerou em mais de 70% o processo de cicatrização. Hipertensão arterial, um estudo japonês demonstrou que as folhas da batata doce têm substâncias que são inibidores da angiotensina, ou seja, reduzem relaxando as artérias e reduzindo a pressão arterial. Úlceras gástricas. 2 estudos indianos demonstraram que a batata doce tem excelentes resultados tanto na prevenção quanto no tratamento do estômago. Ou seja, dá para substituir ela pelo omeprazol. Beleza? O uso da farinha de batata doce branca tem excelente efeito protetor da parede do estômago contra a formação de úlceras. A batata doce branca demonstra a capacidade de aumentar a atividade imunológica em diabéticos. Batata doce branca em pó é tão eficiente quanto o triglitazona, um medicamento convencional para o controle da glicemia. Controla a acidez estomacal. Então, né, dá para você usar aí junto, você vê isso junto com o médico, óbvio, mas dá para usar também aí para controlar a acidez estomacal, que no caso aí também, né, quando você para de tomar omeprazol que você está usando por um longo prazo, ela seria uma boa indicação aí para você substituir o medicamento químico, beleza? O ácido cafeoquínico presente na batata doce tem excelente ação inibidora e desenvolvimento de diversos tipos de câncer. E agora a gente vai aqui, eu vou ler aqui para vocês o que diz alguns estudos, lembrando que esses estudos que eu estou lendo tá disponibilizado na descrição do vídeo, caso você queira aprofundar e caso você queira validar aquilo que eu estou falando, tá bom? Bom, a farinha de tubérculos da batata doce branca potencialmente evitou a ulceração gástrica induzida por etanol. A mucosa gástrica pré-tratada com uma suspensão aquosa de farinha de tubérculo a 75 mg por quilo foi 2 vezes mais potente do que o medicamento de referência cimetidina. Tá, pessoal? Olha isso, né? Foi 2 vezes mais potente do que esse medicamento. Esse medicamento também é usado aí para tratar o ácido aí no estômago, problema de acidez, tá bom? Na prevenção da formação de edema devido à ulceração induzida por etanol, né? Ou seja, a pessoa usou muito álcool aí,
sonha muito pinguça, tô brincando, e acabou tendo um problema aí no estômago, tá? Então a batata doce foi mais eficiente, 2 vezes mais eficiente do que o cimetidina. Um artigo de 2021 recente, ano passado, né, mostra que todos os estudos revisados desse artigo, que o extrato de hipomóia batatas, independente do método de tração, é capaz de reduzir o nível de glicose plasmática, proteína glicolizada e aumento do nível de insulina. Concluindo que a hipomóia batatas é um vegetal muito versátil que pode ser utilizado como um substituto de um medicamento. Não é o Paulo falando, é o artigo, tá? E é eficaz no tratamento de hiperglicemia e sua atividade é superior ao diabinês, um medicamento comumente usado para diabetes. Apenas 8 semanas após o consumo de hipomóia batatas, a função das células pancreáticas é prontamente aumentada, os níveis de lipídios são reduzidos e a resistência à insulina começa a diminuir e o índice glicêmico reduzido é testemunhado. Porra, muito boa, né? Muito bom, segundo esse estudo aí, a capacidade aí da batata doce. Os resultados provam que a hipomóia batatas pode ser potencialmente usada para tratamento de condições hiperglicêmica e dislipidêmicas. Mas mais estudos aí precisa ser avaliado, tá? Foi relatado que os efeitos antidiabéticos, vou falar aqui um pouco aqui um termo técnico aí para falar bonitinho para vocês aí o que é, como que funciona o mecanismo de ação da batata doce no caso como antidiabético. Foi relatado que os efeitos antidiabéticos da batata doce foram devido a antocianinas aciladas, como a cafeosulforose, que atua como inibidor da alfa-glicosidase. Além disso, a adiponectina secretada pela batata transgênica diminui o risco de diabetes mellitus tipo 2, obesidade e hipertensão. Tá? Eu falei desses mecanismos de ação só para nível de curiosidade, tá bom, pessoal? Outro estudo, Cheng et al., revelaram que o consumo de uma dieta da batata doce roxa por 2 semanas modulou o status antioxidante de jogadores de basquete durante os períodos de treinamento, reduzindo a oxidação de lipídios e DNA. Então, só para concluir aqui, só para falar um pouco mais dessa parte, lembrando que o omeprazol a longo prazo causa dano no DNA, a batata doce acabou reduzindo aí durante 2 semanas, né, modulou o status antioxidante de jogadores de basquete, pessoal. E sobre as folhas, Paulo, só a batata doce, só o tubérculo eu posso consumir? Não, você também pode consumir as folhas e a gente vai ler aqui o que diz alguns estudos científicos sobre as folhas da batata doce. As folhas da batata doce são ricas, eu tô deixando esse slide aí, tá, pessoal? Para vocês aí, caso queira tirar print. As folhas da batata doce são ricas em ácido clorogênico, um derivado do ácido cafeinoquímico que é bem conhecido por seus benefícios à saúde, incluindo proteção contra o câncer, hipertensão, bactérias, diabetes e coração doença. Que é coração doença? É problemas aí em geral do coração, tá? Vou beber mais um golinho de água. Aqui eu estou falando muito. Mas fica aí no vídeo, pessoal, que depois eu ensino como faz um suco para gastrite usando batata doce. Bom, outros estudos sobre as folhas. Folhas de batata doce foram reconhecidas como uma potente fonte de alimento anticâncer contra várias células cancerosas, incluindo câncer de colo, câncer de ela, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo retal e células de câncer de pulmão, devido ao alto teor de antocianinas e polifenóis encontrado aí nas folhas da batata doce. Carna et al., outro estudo, tá, pessoal? Relataram a atividade anticâncer in vitro e in vivo contra o câncer de próstata. Folha de várias variedades da batata doce, da polpa vermelha, né, que me perguntaram até lá no Instagram, que eu postei um estudinho aí sobre as folhas, me perguntaram de qual batata, né, batata que tem diversas aí, as folhas tinham esses benefícios. Então aqui fala, folha de várias variedades de batata doce, da polpa vermelha, amarela, roxa, verde e branca, tem suas composições bioativas únicas e polifenóis e flavonoides são considerados os principais constituintes. Devido ao alto teor de tais compostos bioativos, muitos grandes benefícios potenciais de promoção da saúde, incluindo antioxidação, antidiabéticos, anticâncer, antihepatotoxicidade, anti-inflamatórios e antibacterianos foram observados. Cara, eu tô falando muito.
cansa aqui a língua aqui, a garganta. Como funciona a batata doce para proteger o intestino, pessoal? Só a nível de curiosidade, só para saber aí, né, como que é o mecanismo de ação aí da batata doce, para quem tem curiosidade de saber. O nome é o trifostigmanosídeo, que é um composto ativo da batata doce. Ele restaura a atividade da MUC2, que é a mucina. É um polipeptídeo, né, a grosso modo explicando, é um polipeptídeo que ele secreta meio um gel hidratado que reveste a mucosa do estômago, tá? E aí para manter a função da barreira intestinal. Então, através do trifostigmanosídeo, ele secreta mais a esse polipeptídeo que é a mucina, tá? Que forma o gel hidratado para proteger a mucosa aí intestinal, tá? E você pode usar batata doce de diversas formas, pessoal. Como alimento, colocar na sua alimentação, né? Você pode usar as folhas para fazer chá. Lembrando, pessoal, eu esqueci de comentar aqui sobre as folhas. As folhas ela não pode ser consumida cruas, in natura, não pode, porque elas são tóxicas. Então, normalmente você tem que cozinhar as folhas. Você pode cozinhar para fazer salada, você pode fazer suco, tá? Lembrando de cozinhar as folhas, você pode fazer o chá, tá? Que aí acaba perdendo aí essa toxicidade, tá bom, pessoal? Então, um dos exemplos aí do uso de batata doce é fazer o suco, né? Que é um tratamento para gastrite que, no caso, pessoal, eu tenho um exemplo particular que a minha mãe parou de usar omeprazol. Ela usava omeprazol aí durante 5 anos, né? Se eu não me engano, que ela me contou. Sempre usava, eu sempre via minha mãe usar omeprazol, ela sempre tinha que usar omeprazol porque ela sempre estava com problema. E quando realmente ela parou de tomar omeprazol, ela começou a ter problemas. E aí, estudando, fazendo cursos, eu descobri o uso da batata doce e ela começou a tomar batata doce todo dia de manhã. E hoje em dia ela não usa mais o omeprazol. Não tô contando aqui, nossa, só por conta que você está defendendo a planta. Não é isso. Realmente ela não usa, ela aplicou isso na vida dela e ela parou de usar o omeprazol e hoje em dia ela nem precisa nem mais usar a batata doce, pra você ter ideia. E ela melhorou o estômago dela. Eu falo isso, né, pessoal, porque eu apliquei isso na minha família, eu aplico isso aí na minha família, aplico essas coisas em mim mesmo. E aí eu venho e aqui falo pra vocês, explico pra vocês, porque eu não vou vender algo que eu não compraria. Então realmente as plantas medicinais e o uso aí da batata doce nesse caso foi muito efetivo para minha mãe e eu vi de perto esse resultado, tá, pessoal? E muitas pessoas também teve excelentes resultados. Como que você vai fazer o suco da batata doce para gastrite? Você vai usar meia xícara de batata picada, lembrando de descascar a batata, tem que ser crua para o tratamento de gastrite, tá? E 300 ml de água. Coloca no liquidificador, coa e bebe, tá, pessoal? E falando tudo isso, você ficou animado em usar a batata doce, você quer substituir o omeprazol pela batata doce, você tá louco para fazer isso? A batata doce é mais barato, dá para você plantar em casa, tem mais benefícios à saúde, né? Você pode usar o discernimento, ver esse vídeo novamente, ver os estudos, usar o discernimento para conseguir chegar à conclusão, que você também é uma pessoa que sabe pensar, né? Você não precisa toda hora alguém delegando para você o que você tem que fazer. Lógico que precisa de um profissional da saúde para orientar você, mas você lendo também, você pode chegar à conclusão usando o discernimento, tá, pessoal? Então, precaução, pessoal. Precaução com a batata doce. Não é só flores, não é tudo bonitinho, tá? Tem lá os seus efeitos. A planta, ela é comestível, mas quando infectada pelo fungo Ceratostomella fimbriata, sua ingestão causa grave intoxicação, produzindo sensação de falta de ar, perda de apetite e vômitos. Outro efeito colateral é o de formação de cálculos renais, visto que a batata doce possui oxalato, que contribui para a formação de pedras no rins. Pessoal, eu já tive que operar 2 vezes aí por conta de pedras no rim, é horrível, é a pior dor que eu já senti toda a minha vida. Não foi por conta do uso da batata, tá? Mas se você tem essa predisposição, cuidado, né? Cuidado com o uso excessivo. E também quem tem problemas da tireoide, também cuidado com o uso excessivo da batata doce. Alguns estudos dizem pra gente que o uso de até 5.000 mg por quilo de ingestão do extrato de pulmão e batatas não teve nenhuma toxicidade, né? Mas, no entanto, ao longo prazo, né, o uso em doses superiores a 1.000 mg por quilo demonstrou ter efeito deletério no fígado e no rins, mas a longo prazo, tá, pessoal?
E outros estudos mostrou que o ensaio clínico não mostraram efeitos adversos graves, ou seja, não tem muitos efeitos adversos graves só com uso excessivo. E para quem tem esse problema de pedra no rim, né, de tireoide, e se a planta também não está infectada com aquele fungos, então deve-se tomar algumas precauções, não pode usar nada em excesso, tá pessoal? Até mesmo água. Bom pessoal, é isso sobre comparação com o medicamento químico com a planta medicinal. A gente pode concluir aí, você pode usar o discernimento para ver qual é melhor para a sua saúde, né? Lembrando que você pode aprofundar mais nos estudos com os links que está disponibilizado na descrição do vídeo. E é isso pessoal, muito bom voltar aqui fazer os vídeos, eu gosto muito, mas eu não consigo sempre aparecer aqui por conta da correria. Imagina, eu tenho estágio, eu tenho coisas da faculdade para fazer, eu trabalho, eu tenho que pegar trem, é mó complicado, é uma burocracia para mim, e além de tudo tem que arrumar tempo para fazer atividade física, para estudar, para gravar vídeo, então às vezes realmente acumula muita coisa, eu não consigo aparecer sempre, mas ao longo do ano eu vou aparecer aqui mais vezes, tá bom pessoal? E é isso. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar se você gostou do vídeo para os seus amigos, familiares, se você acha que esse vídeo vai ajudar de alguma forma as pessoas. Compartilhe, pessoal, para chegar mais informações pro pessoal, tá? E não deixe de se inscrever no YouTube, não deixa de seguir a página que é @reganofarmácia. Lá eu posto mais coisas, eu posto coisas no Stories, não só de plantas, tá? Eu posto também, às vezes, no feed alguns benefícios, um resuminho de alguns benefícios de plantas. Então é bem legal. Postei ultimamente aí como faz para fazer chá, enfim. É bem legal a página. Respondo por lá no direct também, caso você tenha dúvida. Então não deixa de seguir lá, é @reganofarmácia, tá, pessoal? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Não deixe que as plantas medicinais fiquem no passado. E até breve, pessoal. Que o Criador abençoe todos vocês. E até breve. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.